Tá com a tua câmera já ligada aí? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Sou eu, o Pastor Léo, e eu tô com o Norton hoje, não é isso, Norton? E aí, gente? O Pastor Alci, ele tá enfermo, tá bom? E aí não pôde estar conosco hoje, né? Deus permitir, semana que vem ele tá aqui com a gente. Tá? E hoje ele vai conversar um pouco sobre notícias, né? Mas antes de entrar numa notícia particular dessa semana, deixa eu te fazer uma pergunta, Norton. Como é que tu consome notícia? Qual a maneira que tu consome notícia? Hoje. Estou botando aqui na tela. Pastor, pelo celular e aí, mais especificamente, pelo Twitter. Pelo Twitter. Pelo Twitter. Com o Twitter é onde tu, É. é onde tu pega a notícia. Quando eu quero alguma notícia sobre algo específico, vou lá, boto na busca do Twitter e vejo lá o que é que o pessoal está comentando Mas sobre. então, no caso, pronto, mas aí que tá. Então, por exemplo, tu vai procurar o que tu quer ou por uma coisa que tu ouviu, do tipo, um exemplo. As duas coisas, Entendi. né? Tem algum assunto que está em alta, né? Aí eu não vou lá no Google, por exemplo, e procuro. Eu vou lá no Twitter Mas e, por que tu e- vai no Twitter? eu acho que porque lá tem opiniões muito variadas, né? De muita gente, em muito lugar. E quando você coloca no Google, você vai ter manchete de algum jornal, de alguma coisa, de, de um, de uma fonte específica. No Twitter, um monte de gente falando sobre um monte de coisa, mas descentralizado, né? A notícia. Então, eu acho que por Entendi. causa disso. Então, mas tu não checa sites de notícias, essas coisas, não. Não, pastor, eu acho que, assim, o que eu vejo é o que eu falei foi a CNN, né? A CNN, às vezes eu coloco lá no YouTube, mas jornal hoje em dia Nem no não celular, se por exemplo, o existe. UOL Não, o UOL ou não. qualquer outro site. Se eu tô falando do Pronto, e eu, UOL, eu sigo alguns jornais no Instagram. Que CNN, a BBC News, essas internacionais. É isso entendi. no Instagram também. Mas quando eu quero, principalmente quando eu quero uma notícia específica, estão falando de alguma coisa, eu quero saber sobre isso. Aí eu vou lá no Twitter e procuro sobre. Entendi. O meu processo é um pouco parecido contigo, né? Eu só tenho um. Eu não sei se é um programa ou se é um ad que você pode colocar no seu navegador, que ele é chamado Safety Guard, acho que é isso. Aí veja qual é o problema. Ele é da própria Microsoft, então o cara já entende que ele é tendencioso. Mas o que é que ele faz? Quando você entra num site de notícia, ele você bota em cima lá e ele vai dizer se aquele site é confiável ou não. Ele diz se aquele site é confiável ou não, tá? Então você bota lá o mouse, aí ele bota até a porcentagem, do tipo assim, esse site ele é 90% confiável, ou seja, quer dizer que 90% do que ele está colocando é verdade. Eu acho que não tem ninguém 100%. E aí essa escala vai. Sim, sim. E o ponto para mim está justamente aí. Por que eu uso o Twitter como uma fonte primária de informação hoje? Não apenas, sabe, Norton, por. Como é que eu vou dizer? Muitas pessoas falando. Mas é porque é uma maneira de você tentar já encontrar uma. Ver se aquilo ali é um problema grande ou não. É isso que eu quero dizer. Tem isso também, verdade. Entendeu? Tem isso Porque às sim. vezes tem coisas. Por exemplo, eu de um tempo pra cá, que tenho lido, falado muito sobre aborto. Hoje nos Estados Unidos isso é algo viral, para usar a palavra dos jovens. Aqui no Brasil começou a ganhar tração agora, Sim. porque parece que foi aquele Joel Pinheiro, publicou um artigo, uma opinião na Folha de São Paulo, dizendo assim, por que tem que legalizar o aborto nos 3 primeiros meses do ano? Aí, pumba, começou a trazer a discussão um pouco, né? Da discussão que está nos Estados Unidos para cá. Então, quando eu olho lá, por exemplo, no Twitter, é uma maneira de eu ver assim, deixa eu ver como é que tá o buzz disso aqui. Só que ao mesmo tempo, eu mesmo sei que eu digo assim, rapaz, eu tô numa bolha aqui.
Eu estou lendo, é por isso que eu sou bombardeado disso, porque eu estou só lendo pessoas que pensam dessa mesma forma. Só que o que é interessante, Nota, e é por isso que e esse é o ponto que eu quero assim, trazer a conversa para o podcast. Há 3 anos atrás, ou 3 ou foi 4 anos atrás, não lembro agora, mas é fácil você achar. Vá no YouTube e bote assim. Agora você tem que saber falar inglês. Eu não sei se foi traduziram já. É, Joe Rogan, aquele podcast que é o maior podcast do mundo, né? Especial Twitter, que foi o Joe Rogan, um jornalista independente chamado Tim Pool, na época ainda o CEO do Twitter, o Jack, tá? E uma advogada do Twitter. Eu não vou nem me arriscar a pronunciar o nome dela, que é um nome indiano. Vati, não sei o que. Bem, eles 4 debatendo o questão do Twitter. Norton. Aí o Tim Pool, ele era, por assim dizer, o advogado do diabo. Aí, dizendo assim, vocês têm leis, regras, perdão, que são tendenciosas contra conservadores. Aí ele deu um exemplo simples do Tim Pool, que é misgender, que é você chamar uma pessoa, um cara que virou mulher e você chamar desculpa, ele quer ser chamado de ela e você chamar ele de ele, né? Pronto, nem sei se tem alguma expressão em português para isso, em inglês é misgender, o gênero é errado. Aí vocês têm uma política contra misgender, só que um conservador entende que ele chamar um cara de ela tá errado, mas você pune esse discurso. Aí o Jack disse assim, mais ou menos assim. Mas ninguém faz isso. Ou seja, o cara tá tão envolvido na esfera dele que ele, assim, eu tô criando uma lei porque é o que todo mundo faz. Todo mundo faz isso. E aí é por isso que um cara pegou uma vez o meu celular e perguntou assim, pastor, o senhor é esquerdista? Eu disse, não, por quê? Eu achei até estranho, né? O cara pegou meu celular assim, e achou que porque o senhor recebeu uma notificação aqui da Carta Capital. Foi. Aí eu disse, eu checo mesmo. Eu checo mesmo. Mas por que, pastor, lá? Só vai ter. Aí é o que é o ponto, irmãos, que eu quero trazer uma aplicação sobre notícias pra gente. Até o ponto, porque acho que era pra gente ter feito no início esse podcast, né? O porquê eu acho importante a gente estar discutindo notícia. Eu realmente acho isso importante. Não apenas porque eu fui influenciado pelo Albert Muller nesse sentido, digo com toda tranquilidade, mas é por um motivo. O que Cristo diz em João 17? Não peço que eu tire do mundo, mas que o livre do mal. Então um crente, e o apóstolo Paulo vai dizer, examinar todas as coisas e reter o que é bom. Então, veja, com isso eu estou dizendo que não é que o crente vai se envolver com tudo, ou que ele tem que ter uma opinião necessariamente sobre tudo. Né? Aqui em off a gente estava conversando um pouco sobre o mercado financeiro. Então, eu sei virtualmente nada sobre criptomoeda. Tá? Então, eu não vou me atrever a ter uma opinião sobre isso. Mas, sobre o que acontece por aí fora o mundo, eu acho interessante, por exemplo, um cristão olhar uma perspectiva conservadora, uma perspectiva liberal, para ele ver exatamente o que os outros estão pensando, para ele não ficar detido somente na bolha dele. Sabe? Como julgar fake news hoje ou não, eu confesso que eu acho uma tarefa virtualmente impossível. Sim. Entendi.
Agora, Deixa eu falar de novo, tava mutado. Tô dizendo que eu já sigo algumas páginas específicas de assuntos específicos, por exemplo, mercado Sim. financeiro, futebol, igrejas, né, teologia e tal. Então, assim, quando tem algum assunto relacionado a alguma dessas áreas, eu já vou direto naquela pessoa que eu confio, naquela página que eu confio, que eu sei que vai dar uma boa informação. Agora, é engraçado, Norton, que de um tempo pra cá, se você observar esse próprio podcast de notícia, quando você me vê citando uma notícia, por muitas vezes eu cito de jornais que eu não concordo. Por uma razão. Porque veja que eu vou dar uma opinião contrária àquilo, mas para que justamente o cara diz assim, mas tu tá pegando essa informação de onde? Ah, tá aqui. Do jornal que você diz que é confiável. Não tá aqui. Sabe? Então, quem faz isso muito é justamente esse outro jornalista, o Tim Pool, que eu também sigo. Aí ele também. É por isso que a maioria das minhas. Quando ele faz comentário, eu cito um jornal que eu não concordo. Porque tá aqui, ó. Esse é o jornal que tu tá lendo. Sim. Veja. O meu medo, Norton, assim. E é por isso que eu insisto nesse podcast, sabe? E aí, deixa eu pegar, por exemplo, para caminhar para uma conclusão, deixa eu pegar uma notícia que aconteceu essa semana, acho que foi essa semana, né? Que aí, eu sei que viralizou essa semana, pronto. Né? Eu acredito que era algum comício do Lula, tá? Porque atrás tinha assim, piscando Lula, geral, Alckmin. Então não sei se foi o lançamento da pré-candidatura dele, não sei. E não interessa. Para o fim da discussão agora, não interessa se era Lula, Bolsonaro, não interessa. Não interessa. É o que a pessoa falou. Que uma senhora, claramente paulista, que puxou R, que puxou R pro lado do vento, ela disse assim: nós queremos escurecer ou esclarecer. Eita. Aí mais na frente ela troca a ordem, né? Ela diz assim: porque aqui nós deixamos tudo às claras ou às escuras. Então veja. No primeiro momento, quando eu comentei isso com alguém, não lembro se foi com minha esposa ou se foi com alguma pessoa, a pessoa interpretou aquilo como se ela estivesse dizendo em cima do muro. Como se a pessoa estivesse em cima do muro. Tipo assim, não é isso, mas não é. Sabe? Mas tal. Eu disse, não. Não é. Ela não está querendo ser racista na cabeça dela. Com a ideia de que claro é bom e escuro é ruim. E Norton. E anote. Isso para mim vai ser a porta de entrada desse tipo de filosofia na igreja. É o que eu tinha comentado contigo. Essa daí eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu vejo essa Eu daí. acho, Norton, que vai ser a porta de entrada. Sabe por quê? Porque veja que a ideia não é o que é. Vamos pegar a própria palavra em uso. O que é esclarecer? Não é botar debaixo da luz, meu filho. Você pega aqui, ó, vamos trazer as claras, ou seja, exatamente, vamos iluminar, esclarecer senão de iluminar. Exatamente, não é escuro igual a ruim. Agora, eu fico imaginando, eu tô falando sério. Se essa pessoa teve um filho e disse assim: mãe, eu tenho medo do escuro. Pronto, eu racista. Sério, eu queria ver esse diálogo. Eu dei com minha testemunha, eu queria ver esse diálogo. Eu disse, pronto, e agora? Eu tenho medo do escuro. Eu digo, vai lá. Diga, não, você tem que ter medo do claro. Então veja,
O problema, sabe, Norton, que eu vejo hoje em notícias em linha geral, e é por isso que é fundamental, e é por isso que o que é o ponto aqui. Por isso que a gente nunca, eu espero nunca precisar fazer um jornal aqui na igreja. Isso falando sério. Mas de você estar comentando em cima de notícias, para que a gente possa ver como tudo, absolutamente tudo que você lê no Twitter, na rede social, no Instagram, no jornal que você segue, ele tem uma cosmovisão por trás. Absolutamente tudo. Não existe neutralidade. Não existe. Não existe. Se o cara botou lá, pronto, tu torce pro São Paulo, né? Se o cara botou lá, o São Paulo ganhou do Sport, um exemplo, fácil de acontecer, infelizmente, eu, como rubro-negro do Sport, vou dizer, o cara é São Paulino, porque se ele fosse rubro-negro, ele ia dizer, o Sport perdeu. Então veja que tudo tem um pressuposto. Tudo. Então, quando você lê uma notícia, o time perdeu. Aí o cara, esse cara torce para esse time, eu torço para o outro. Toda informação ela é enviesada em algo. 100%. 100%. Então, a ideia desses podcasts da sexta-feira, de discutir um pouco notícia, e pegar esse exemplo do claro ou escuro, e aí eu estou fazendo isso de propósito agora, é tentar trazer isso às claras. Entendeu? Ou seja, de mostrar de que é fundamental nós termos uma visão cristã sobre tudo. Agora, é por isso que é fundamental, muito mais do que você saber a notícia, você ter a cosmovisão para comentar aquilo. Tá? Que é uma coisa que eu não sei se é interessante. Aí eu digo isso com tranquilidade. Nunca foi a proposta desse podcast. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu fico imaginando se não seria interessante, por exemplo, sei lá, um curso, um vídeo sobre... Deve ter um monte por aí na internet. Sobre o que é cosmovisão cristã, como aplicar e por aí vai. De quem? Voltei. Tem um... um curso mesmo completo, eu acho, de teologia. A Nara Neide vai saber falar melhor porque Daquele ela da Invisible Invisible College. College, do Pedro Dutti. Isso. Certo? Né? Veja. Que envolve muito essa questão de cosmovisão cristã. Pois né? é, só que o meu ponto, sabe, Norton, tá aí para concluir. Muitos dos livros de cosmovisão, por exemplo, que eu leio, muitos são muito bons. Tá? Cosmovisões em conflito, dando nome ao elefante, universo ao lado e por aí vai. São livros muito bons. A minha crítica a eles é muito pontual até. É de que eles não aplicam muito. É por isso que eu gosto muito dos livros da Nancy Pearce. Sabe? Porque ela já cai para uma aplicação. Mais apologética, mas cai para uma aplicação. E aí o que eu percebo é de que às vezes ele tem uma cosmovisão para coisas muito importantes e fundamentais. Mas, por exemplo, de comentar uma notícia, um filme, uma música, sabe? Não tem. E é por isso que aí eu vou fazer um pedido a você que nos escuta, tá? E aproveitar que o Norton está aqui. É para já ter gravado faz tempo. Justamente um podcast com eu, esse cidadão aqui, o Norton, seu Jean, vou cobrar aqui, seu Jean e seu Dalmi Filho. Da gente conversar um pouco justamente sobre música gospel, influência e tudo e tal. E eu vou estar só enxerido no meio da troça aí. Mas o que eu... Oi? Ah, pronto. Então, para mim, o que eu espero é de que você possa desenvolver uma cosmovisão para tudo. Porque o mundo vai ter e vai aplicar a tudo. Ele não vai abrir mão da cosmovisão dele para aplicar aquilo. Não vai. Não vai. Ou seja, se você for um torcedor do esporte narrar um gol de São Paulo, o cara vai narrar gol. Então, aprenda a ter sua cosmovisão. Então, o que a gente espera é que esse podcast não é ensinar você a usar o site correto ou meramente questionar tudo, mas como é que você pode aplicar as escrituras em tudo o que você vê ao redor. Tá? Não apenas aos princípios bíblicos fundamentais, como
Deus como único, Deus como único criador de todas as coisas, Cristo como único salvador, o Espírito Santo como me aplica, óbvio, mas também a esclarecer e escurecer. A gente como cristão, por que isso é importante a gente opinar sobre? Porque trazer as palavras terem significados é fundamental ao cristianismo. Por uma simples coisa eu concluo com isso. O texto que eu vou pregar domingo. Quando Deus ele manda Moisés se revelar ao povo, Deus não aparece. É através da palavra. É através da palavra. Fala isso para eles. Diz a eles que o eu sou os enviou. Deus não poderia muito bem aparecer? Ó, sou eu aqui. Mas Deus não quer ser conhecido através de uma imagem, mas através de uma palavra. Então, por isso que, para mim, tudo isso que acontece hoje, de distorcer palavras, de cada um ter seu pronome, de palavras não ter mais significado, é a maneira mais fácil de atingir Deus. Porque a maneira primária que Deus se revela, qual é? Palavra. Entendeu? Palavra. Então, quando você olhar coisas como essa, entenda uma agenda maior, entenda como isso impacta o cristianismo e que a gente esteja sempre apto a não simplesmente confrontar, mas entender e então confrontar isso aí. Beleza, Norton? Beleza, pessoal? Então, fica aí esse bate-papo, assim, que espero que tenha sido instrutivo. Deus abençoe. A promoção já está perto de chegar ao final lá, né, das canecas. Então, vá lá no Instagram da IPJ, que lá tem um post com tudo explicadinho, tá? E até segunda, se Deus permitir. Tchau, pessoal.